E Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes, e a toda a geração da casa de seu pai, de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém. Qual é melhor para vós? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubbaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém. Aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. Lhe deram 70 peças de prata da casa de Baal Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. Veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubbaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubbaal, ficou, porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém, toda a casa de Milo. Estes foram e constituíram a Abimeleque rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. E dizendo a Jotão, foi e pôs-se no cume do monte de Gerazim. Levantou a sua voz e clamou e disse: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhe disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria a reinar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu, reina sobre nós. Porém a figueira lhe disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria reinar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, iria reinar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis por rei sobre vós, vinde, confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade agiste, fazendo rei a Abimeleque, e se bem fizeste para com Jerubbaal e para com a sua casa, e se com ele usastes conforme ao merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós, desprezou a sua vida e vos livrou da mão dos medianitas. Porém, vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai, e matastes a seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra, e a Abimeleque, filho de sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Pois se em verdade e sinceridade usaste com Jerubbaal e com a sua casa hoje,
Alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas, se não, saia fogo de Abimeleque e consuma aos cidadãos de Siquém e a casa de Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e consuma a casa de Abimeleque. Então partiu Jotão, fugiu e foi para Beer, e ali habitou, por medo de Abimeleque, seu irmão. Havendo, pois, Abimeleque reinado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubbaal viesse e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matou, e sobre os cidadãos de Siquém, que fortaleceram as mãos dele para matar a seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse emboscadas sobre os cumes dos montes, e a todo aquele que passava pelo caminho junto a eles o assaltavam, e contou-se isso a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Eber. Saiu e se pôs à entrada da porta da cidade. Então Abimeleque e todo o povo que com ele havia se levantaram das emboscadas. Vendo Gaal aquele povo, disse a Zebul: eis que desce gente dos cumes dos montes. Zebul, ao contrário, lhe disse: as sombras dos montes veis, como se fossem homens. Porém Gaal ainda tornou a falar e disse: eis ali desce gente do meio da terra, e uma tropa vem do caminho do carvalho de Mel-Neni. Então lhe disse Zebul: onde está agora a tua boca, com a qual dizias: quem é Abimeleque, para que o sirvamos? Não é este, porventura, o povo que desprezaste? Sai, pois, peço-te, e peleja contra ele. Saiu Gaal à vista dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu, porquanto fugiu de diante dele, e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Aruma. E Zebul expulsou a Gaal e a seus irmãos, para que não pudessem habitar em Siquém. E sucedeu no dia seguinte que o povo saiu ao campo. Disto foi avisado Abimeleque. Então tomou o povo e o repartiu entre 3 tropas, e pôs emboscadas no campo. E olhou e viu que o povo saía da cidade, e levantou-se contra ele e o feriu. Porque Abimeleque e as tropas que com ele havia vieram de improviso e pararam à entrada da porta da cidade. E as outras 2 tropas deram de improviso sobre todos quantos estavam no campo e os feriram. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia, tomou a cidade e matou o povo que nela havia, assolou a cidade e a semeou de sal. O que, ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquém, entraram na fortaleza, na casa do deus Beirite. E contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Subiu, pois, Abimeleque ao monte Salmão, ele e todo o povo que com ele havia. E Abimeleque tomou da sua mão um machado, cortou um ramo de árvore, o levantou, lhe pôs em seu ombro e disse ao povo que com ele havia: o que me viste fazer, apressai-vos e fazê-lo, assim como eu. Assim, pois, cada um de todo o povo também cortou o seu ramo e seguiu a Abimeleque. E pondo os ramos junto da fortaleza, queimaram a fogo
com os que nela estavam, de modo que todos os da torre de Siquém morreram, uns 1000 homens e mulheres. Então Abimeleque foi a Tebes e sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte. Todos os homens, mulheres e todos os cidadãos da cidade de refúgio se refugiaram nela. Fecharam após si as portas e subiram ao telhado da torre. E Abimeleque veio até a torre e a combateu. Então aproximou-se da porta da torre para incendiá-la. Porém, uma mulher lançou um pedaço de uma pedra de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo ao moço que levava as suas armas e disse-lhe: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim: uma mulher o matou. E o moço o atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando a seus 70 irmãos. Como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles. E a maldição de Jotão, filho de Jerubbaal, veio sobre ele. E depois de Abimeleque se levantou para livrar a Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Sami, na montanha de Efraim. E julgou a Israel 23 anos, e morreu. Foi sepultado em Sami, e depois dele se levantou Jair, gileadita, o qual julgou a Israel 22 anos. Tinha este 30 filhos, que cavalgavam sobre 30 jumentos, e tinha 30 cidades, as quais chamaram Avote Jair até o dia de hoje. Estas estão na terra de Gileade. E morreu Jair e foi sepultado em Camon. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, a Astarote, aos deuses da Síria, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos filhos de Amon, aos deuses dos filhos dos filisteus. Deixaram ao Senhor e não o serviram. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. Naquele mesmo ano, oprimiram e envergonharam aos filhos de Israel. 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá, contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de modo que Israel ficou muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, visto que deixamos ao nosso Deus e sirvamos a Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura, dos egípcios, dos amorreus, dos filhos de Amon e dos filisteus, e dos sidônios, dos amalequitas e dos maonitas, que vos oprimiam, quando a mim clamaste, não vos livrei das suas mãos? Contudo, vós me deixastes para servir a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide, clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor:
pecamos. Faze-nos conforme a tudo quanto te parece ser bem aos teus olhos. Não somente te rogamos que nos livre nesta vez. E tirar os deuses alheios do meio de si, serviram ao Senhor, então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se reuniram e se puseram em campo em Gileade. E também os de Israel se congregaram e se colocaram em campo em Mispá. Então o povo e os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade.